Aí, eu vou entrar. Bom dia, pessoal. E vou falar agora para vocês sobre nervo ciático. O nervo ciático, ele fica no meio de um monte de músculos. Tem vários músculos. E um dos que mais trabalha no nervo ciático é chamado piriforme. É uma desgraça, porque o piriforme é um músculo que fica mais ou menos nessa região glútea. E quando ele contrai, ele pressiona o nervo ciático. E o nervo ciático se sentindo pressionado, o nervo ciático ele contrai o piriforme. Então eles ficam num ciclo vicioso, um contraindo o outro. Então eu vou mostrar para vocês agora exercícios para você ajudar a liberar piriforme, ajudar a soltar o nervo ciático. Então nós vamos trabalhar bastante agora para isso. Então prestem bem atenção, fiquem comigo aqui, que nós vamos trabalhar o ciático. E primeiro é bom vocês terem alguma coisa como uma cama, uma maca, uma cadeira, alguma coisa que vocês possam trabalhar para o nervo ciático, tá? Uma cadeira também é bom. Até vou pegar uma aí para vocês. Senão vocês vão dizer, eu não tenho uma maca. Se eu não tenho uma maca, eu não vou conseguir fazer. Então agora vocês vão conseguir fazer, porque eu trouxe uma cadeira, né? E vocês vão poder ver como que se faz o exercício para o nervo ciático. Vamos começar usando a cadeira primeiro, depois o móvel um pouco mais alto. O primeiro exercício que a gente faz é o exercício de colocar o pé em cima da cadeira. E você que está com problema ciático aí, tem dor no ciático seguido, faz isso aqui junto comigo. Faz agora. Não espera para depois. Quem fica esperando para depois nunca consegue o que quer. Vamos colocar aí um pezinho aqui, ó, e vamos empurrar ele para frente e para trás, para começar a aquecer esses movimentos que a gente está fazendo, tudo para o nervo ciático agora, tá? Então nós vamos começar a fazer assim. Os movimentos para você melhorar do nervo ciático, eles devem ser sempre leves, nada exagerado e nada contínuo, nada, como dizer assim, de espichar e ficar espichando, sabe? Você vai fazer só o movimento deve ser contínuo sem parar, para frente e para trás, para você ir adequando. Nós vamos fazer com as duas pernas, então não se preocupe agora qual perna que eu ponho para frente. Será que eu coloco a perna do ciático ou será que eu coloco a perna que está boa? O negócio é o seguinte, coloque a perna que você se sente melhor agora. Então você vai levar a perna, leva aqui, leva à frente e atrás. Bem calmamente, vai fazer esse movimento aqui. Várias vezes. Você pode até contar, tem gente que gosta de contar. 1, 2. Eu não gosto muito de contar, eu gosto de ficar fazendo até me sentir bem. Depois, vamos trocar de perna. Coloca a outra perna aí, em cima da cadeira. E você vai levar e trazer. Vai levar e trazer. Assim o seu ciático vai resolvendo aos pouquinhos. Tem outras coisas junto com isso que vão resolvendo também. Por exemplo, se você tem algum problema no seu joelho, esse exercício vai ajudar também ao joelho. Então você vai fazer esse pequeno movimento todos os dias. Todos os dias. Aí, ó. Você vai e volta. Você vai e volta. Um número de vezes suficiente para não sentir mais nenhum tipo de dor quando faz isso. E que aquecer a musculatura. Aquecendo aí, gente. Vamos aquecendo. Tudo isso para o ciático aí, para quem tem probleminhas em ciático, vai ajudar bastante.
Aí, já fizemos bastante do outro lado também. Agora, a gente vai colocar o pé esticado. Isso, o pé vai ficar esticado. Só essa posição aqui já vai puxar uns nervos na canela, vai ficar tudo esticado. Mas o nosso exercício, na verdade, é um exercício de empurrar e voltar. Se você está gostando do exercício, compartilha com outras pessoas aí. Dá umas batidinhas aí na tela, manda uns coraçõezinhos. Se você está gostando, compartilha de alguma maneira e me segue aí. Me segue que você vai sempre aprender alguma coisa nova. Ó, leva para frente e para trás. Para frente. Agora nós estamos fazendo com a perna que estica, ó, tá vendo? No começo, quando estica, é um pouco desagradável, mas você vai fazendo e voltando, você não para, você mantém o movimento, mantém o movimento. Obrigado por compartilharem essa live, obrigado por me seguirem. Bom, vocês aqui estão ganhando, né? Olha aí, esse é o movimento para ir liberando o ciático de vocês. E o quadril também, não tem como querer liberar só o ciático sem liberar o quadril junto. E usem sempre um apoio como cabo de vassoura para você não acabar caindo aí, se machucando, né? Não se deve machucar, não. Isso, leva e traz. Depois que fez um tempo esse lado, a gente vai passar para o outro lado. Perna esticada. Só o fato de ficar com a perna esticada já vai ter esse problema aí. Nani. Bom dia, Nani. Vamos esticar a perna e vamos levar o corpo para frente e trazer esse corpo para trás aí, ó. Vai para frente e para trás. Então, esse exercício vai ajudar muito para o ciático de vocês, mas é só o começo. Estou fazendo uma sequência aqui de movimentos que vão trabalhar o ciático. Você que está aí tomando muito de medicamento, que acredita que uma química vai resolver um problema estrutural, você que pensa que tomar um medicamento, pensa que vai resolver o problema do desvio da sua coluna, imaginem que é mais ou menos pensar que você vai endireitar uma parede lavando ela. É mais ou menos isso. Você que toma medicamento e acha que o medicamento resolve, é pensar que jogando água na parede, a parede vai ficar reta. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? É mecânico. Às vezes, o seu ciático está doendo porque você tem uma questão mecânica. E a questão mecânica você tem que trabalhar movimento para que melhore a questão mecânica. Aí, a gente fez bastante esse movimento de vai e vem aqui. Uma cadeira. Coisa muito simples. Utilizando uma cadeira, já vai soltando a musculatura, já vai atingindo aqui quadril. Claro, se você nunca fez exercício nenhum na sua vida, e aí você começa a fazer, lógico que você vai sentir algumas coisas diferentes, né? Você vai sentir algumas reações diferentes. Mas não é para ter coisa muito difícil, não. Bom dia, Francisca! Ó, agora nós vamos passar para outro exercício que também é para o ciático. Ver se eu consigo mostrar mais para baixo aqui. Você vai sentar nessa cadeira. Você vai trazer a sua perna aqui e vai empurrar ela para baixo assim. Vai fazer esse movimento. Vai movimentando nessa forma aqui. Isso vai ajudar a liberar o glúteo médio,
e o piriforme. São outros músculos que tem aí, né? Não é só o piriforme. Então você vai fazer esse balanço aqui, ó, empurrando o seu joelho aqui para baixo. Ele vai fazer uma compressão aqui atrás. E agora a gente vai fazer para o outro lado. Faz a perna e a gente vai fazer esse balanço para ir soltando no quadril, soltando. Veja, é um movimento, né? A gente faz esse movimento de empurrar. É mecânico, então não adianta tomar medicamento para resolver ciático, porque o ciático ele está sendo pressionado por uma questão mecânica. Né? Lembrando, você tem uma porta que não fecha direito, porque ela, sei lá, está torta, não adianta lavar a porta. Mesma coisa é tomar medicamento por uma questão mecânica, para ciático, não adianta. É mecânico. Se o problema é mecânico, tem que ser resolvido mecanicamente, na estrutura mecânica do seu corpo. Aí, vamos pressionar aí a perna, vamos voltar para diante. Coloca a perna em cima e balança ela para baixo, assim. Empurrar ela aí, isso já vai ajudar no seu ciático. Vamos para o outro lado. E aí, quando você vai fazer esse movimento, você vai perceber, nossa, eu não consigo fazer isso aí. Então, se você não consegue fazer esse movimento, você tem um problema mecânico. E o medicamento não vai resolver problema mecânico. Perfeito? Agora vamos utilizar como se fosse utilizar uma cama box. Né? Se você tiver uma cama box em casa, você vai utilizar ela como sendo agora o seu apoio para fazer esse exercício aqui que vai liberar muito o seu ciático. Preste bem atenção porque ele não é nada simples. Quer dizer, é fácil de fazer, mas ele é dolorido bastante. Você vai colocar a sua perna encaixada aqui e você vai deixar a outra perna solta. E então você vai deitar na cama com essa perna esticada. Já chegando nesse ponto aqui, eu já sinto que eu já percebo que está puxando aqui. E aí eu vou descendo, 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 e minha perna vai ficar pendurada. Agora, não terminou aqui, isso aqui só está começando. Eu vou esticar meu braço para cima, vou olhar para minha mão e vou movimentar minha mão para trás e para frente. E vou para trás e volto para frente. E lá vou eu de novo para trás e venho para frente. Bem lentamente, quanto mais lento, melhor. Vai fazendo isso bem devagarzinho, devagarzinho. Bem lento, 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 lento. Lento, lento, lento. E volta, lento, 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 lento. Muito lentamente, muito lentamente. E sentir bem o alongamento. Então, fazer bem lentamente. Várias vezes, porque o músculo ele demora para soltar. Então, você tem que fazer algumas vezes, fazer esse movimento. Vai fazendo até que a dor que você sente aí reduza. Quando essa dor reduzir, aí você vai sentir a melhoria. Bom dia, Luciene. Bom dia. Estão entendendo? Obrigado pelas rosas.
Fizemos então todo esse lado, tá? Esse lado a gente fez uma vez. Agora vamos fazer o outro lado. Tudo isso para melhorar o ciático. Aí, presentinho para vocês hoje. Estica a perna aí. E você vai deitando, deixando a perna alongando. Vai alongando lentamente. Vai descendo, descendo até a perna ficar pendurada aí. A força da gravidade puxando a perna, você sentindo. E agora você estica seu braço. Olha para a mão, sempre olhando para a mão. E agora você leva a mão lá para trás. E a perna ela vai esticando. E traz a mão para frente. E leva a mão de novo lá para trás. E volta. E vamos fazendo isso até que a dor no quadril já não exista mais. Bem lentamente, olhando para a mão. Utilize uma cama box para fazer isso. Ou uma mesa também pode ser utilizada. E vai. E aí volta, e volta, e volta, e volta. E volta. Isso. E leva o movimento. Bem lento, leve. E agora de retorno. E aí, fizeram? Contem pra mim o que vocês acharam, como ficou, qual a reação do corpo de vocês, né? Então a gente está trabalhando aqui ciático. E aí você vai usar o quê? Uma bolinha de tênis, ou uma laranja, um limão, o que você tiver aí. E você vai fazer uma liberação miofascial para que funcione melhor o seu ciático. Então, você vai colocar a sua perna aqui em cima, pode ser em cima da maca ou em cima de uma cadeira, uma superfície mais rígida. Você coloca a bolinha embaixo e vai soltar a perna em cima dessa bolinha. Isso é muito, muito importante, que você solte o peso da perna em cima da bolinha. A bolinha ela vai encontrar um lugar dolorido, que quando você soltar a perna em cima, ele dói mais, ele aumenta a dor. E aí você faz o quê? Tira? Não, você mantém aí, aguenta essa dorzinha aí, e o músculo ele vai começar a soltar. É importante para o nervo ciático que a musculatura que está no corpo, ela começa a soltar, porque o nervo ciático, ele contrai toda a musculatura da perna, e você precisa soltar. Um fato interessante sobre nervo ciático é que a perna que dói, ela começa a definhar, ela começa a perder musculatura. Isso é uma questão interessante. Aí, ó, segura aqui, segura, segura. A bolinha está ali, ela está trabalhando na musculatura que envolve o ciático. E é muito interessante o que acontece, porque a bolinha fica sobre, o músculo fica sobre a bolinha e ele vai abrindo, ele vai soltando. Então vocês vão fazendo isso aqui e deixando essa bolinha abrir o músculo, como se tivesse alguém massageando, só que não tem. E é você mesmo que está fazendo o trabalho. Então você pode controlar o lugar da bolinha. Você vai ficando aí e vai resolvendo isso. Faça isso com uma perna, depois faça com a outra. Deixando o peso da perna cair sobre a bolinha.
tá tendo esse efeito de soltura, ele vai liberar o músculo, ele vai abrir. Então você pode colocar a bolinha, você vai sentir o lugar que ela tem que ficar. É o lugar onde, quando você coloca, dói mais. Aí você fica ali. E deixa a perna em cima desse lugar que dói mais. Por exemplo, aqui está me doendo. E aí eu estou deixando a perna aí. O que ocorre é que a dor ela vai para uma intensidade maior porque o músculo ele contraiu. Porque tem um objeto estranho, né, que é a bolinha. E aos poucos essa bolinha vai, como que o músculo se abre e a bolinha vai entrando no meio da musculatura, soltando tudo aí. Ó, para mim foi muito bom, aqui soltou. E quando solta, não volta mais, né? Quando o músculo solta, ele fica solto para sempre. Bom dia, Lourdes. Então a gente fez esse trabalho com o ciático hoje, né? Meu pessoal, o que diz? É uma bolinha de tênis, ó. Todo mundo deveria ter uma bolinha de tênis em casa, tá? Bom dia, Lilian. Bolinha de tênis é muito útil. A gente consegue fazer coisas bem interessantes com ela. E vai soltando a musculatura. Lembrando, você tem problema de ciático, tem dor nas costas, aí você vai lá e toma um medicamento. Não melhorou, não é problema para medicamento resolver. Nesse momento, você deve estar tentando resolver um problema mecânico com um medicamento. Seria mais ou menos, a roda do carro está torta e você lava o carro para ver se a roda endireita. Não vai endireitar a roda se você lavar, né? Lavar no sentido que você está usando medicamento, algo líquido, algo químico. Não adianta botar uma química para consertar algo que é mecânico. Então, quando você toma um medicamento e não funciona, é porque você tem um problema mecânico. E você tem que resolver esse problema mecânico através de movimento. Só assim você vai resolver o seu problema. Problemas mecânicos se resolvem com movimento. Agora, em que casos que o medicamento vai resolver para vocês? Nos casos em que você tem uma inflamação. A inflamação, ela é também o resultado da falta de movimento e tudo mais, mas a inflamação, o fato é que a inflamação, ela traz para vocês uma ação química dentro do músculo. E se tem uma ação química dentro do músculo, você pode tomar um medicamento. Sempre lembrando que o medicamento não vai direto no lugar onde está o problema. O medicamento, ele cria no corpo inteiro, ele se espalha por todo o corpo. E todo o corpo é afetado pelo medicamento. Então você pode ter efeitos colaterais tomando medicamento. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço você estar aqui. Tive dificuldade do lado esquerdo. Sempre tem um lado que é mais difícil do que outro, né? O que eu digo para vocês tem que usar a técnica certa para resolver o problema certo. Compartilhe essa live aí com quem precisa ouvir essas coisas. Mande para outras pessoas, para elas ouvirem, né? Ontem fiz um atendimento muito interessante. E eu até postei no Instagram aí o resultado. Como a pessoa chegou e como ela saiu. Eu acho tão legal isso porque é aí que está a questão. Se você toma medicamento, o medicamento não vai agir na questão
muscular, vai agir na questão química. Então, se o seu problema é uma questão química, um diabetes, por exemplo, você vai utilizar o medicamento, porque aí você precisa fazer um tratamento químico. Mas se for uma lesão como hérnia de disco, a hérnia de disco já é mecânico. Então, se você tomar medicamento, você não vai resolver o problema da hérnia de disco, porque a hérnia de disco é um problema mecânico. Bom dia. Depois dos 50, a idade do condor. Às vezes sim, às vezes não. O que ocorre é que já depois dos 40 anos, começamos a ter uma diminuição de musculatura. Em um ano, a gente chega a perder 20% da força muscular, do volume muscular, se a gente nada fizer, né? Então, o fato é que depois a gente viveu uma vida cheia de coisas e tal, e o nosso corpo, ele tem uma validade, né? Ele tem um período de mudança, o nosso corpo, ele não é assim 100% sempre toda a vida, né? Ele tem mudanças no corpo, e essa mudança hormonal, inclusive. E quando passa dos 40 anos, existe uma queda violenta na creatina do nosso corpo. A gente precisa ter reposição. E depois dos 40, exercício físico não é uma opção. Você não opta por exercício físico depois dos 40. Você é uma obrigação? Não, também não é uma obrigação, é uma necessidade, tá? Aí o que acontece? Depois dos 40, você não faz exercício porque nunca fez. Aí começa a doer aqui, começa a doer ali, e a gente a gente chega a dizer que é a idade do condor, por sim, de fato, porque se você, depois dos 40, não tomou uma atitude de fazer um tipo de exercício físico para a coluna, um exercício que te mantenha diariamente, eu pratico 15, 20 minutos diários de um exercício muito leve, que me deixa extremamente bem. Então, se você quer sair da idade do condor ou quer passar por esse período, clica no link da bio, clica no link do perfil e lá tem uma possibilidade para você começar a viver sem dor. Viver sem dor mesmo, de fato. É verdade. Aqui sou da área da saúde porque muito peso e agora estou sentindo muito peso. Peso, olha só que louco isso, né? Que eu vou falar para vocês, mas o volume de massa muscular não define se você vai ter ou não dor. Não define hérnia de disco. Você pode ser bem gordinho e você pode não ter hérnia de disco. Porque senão os lutadores de sumô todos teriam hérnia de disco. E não é verdade, né? Então, se você... Não dê a desculpa de que é porque você está acima do peso. Não deixe o seu cérebro enganar você. Se você está acima do peso, está acima do peso. Isso não tem a ver com o movimento da articulação. Você só está acima do peso. Porque não é o peso que faz a existência da hérnia de disco. Senão os magrinhos não teriam hérnia de disco. E também você não teria hérnia de disco no pescoço, porque a cabeça pesa 3 quilos. Então não é o peso que gera hérnia de disco. É contração muscular. É falta de relaxamento. É falta de movimento na articulação. Doutor, após exercícios
físicos, pode colocar bolsa de água quente para relaxar? Sim, você pode inclusive até ir para uma banheira de água quente. E existe um tipo de fisioterapia, que é a fisioterapia aquática, que a gente trabalha em uma piscina de 35 graus. E é muito bom para relaxamento muscular. Para relaxamento muscular. No entanto, se você ficar muito tempo usando a piscina como único meio de trabalho muscular, você vai ter flacidez, porque a musculatura dentro da água ela vai ficar flácida. Então procure ter um equilíbrio, ter exercícios físicos fora da água e exercícios na água também, as duas coisas. Perfeito, minha gente? Quem perde o dedão do pé perde um pouco de equilíbrio, doutor. Bom dia. Sim, sim, sim. Aliás, o pé é incrível. Vocês não percebem como o pé ele equilibra você. Quando o meu paciente chega, eu massageio primeiro o pé. Porque no pé, além de eu estabelecer equilíbrio no corpo da pessoa, eu consigo saber as desordens que tem no corpo dessa pessoa. Desordens orgânicas, fígado, rim, intestino, não só da coluna. E quando a pessoa fica sem o dedão do pé, ela tem que passar por fisioterapia para reaprender, para outros músculos conseguirem gerar o equilíbrio do dedão do pé. Aliás, quem tem joanete também se desequilibra bastante para caminhar, porque o polegar não está fazendo o movimento que ele tem que fazer para gerar o equilíbrio na passada, o equilíbrio na caminhada. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os pés, que o nosso pé é que mantém a gente em pé, né? A gente chama em pé, que a gente se mantém no pé. Então a gente fez hoje alguns exercícios aí para a coluna vertebral, né? Que bom que vou colocar no... né? Vou colocar... Terminei o exercício e me ensinou gratidão. Ok. Obrigado pelas rosas. Então, minha gente, parece estranho isso, porque eu sei, pelo muito que converso com muitas pessoas do país inteiro, né, que a gente tem se comunicado, a maior dúvida das pessoas é se elas podem fazer exercício quando tem hernia de disco. E essa dúvida, ela é bem pertinente, porque você está com dor, você não quer se mover e qualquer movimento gera dor. Aí o que você quer? Você quer eliminar a dor. Então, você esquece que você tem que eliminar a origem do problema. Uma dor de ciático. O ciático, ele dói porque alguém está irritando ele. Alguém está pressionando ele, alguém está levando ele a uma crise. Se você está de boa em casa, está descansando e vem alguém te cutucar toda hora, vem alguém te incomodar, você vai ficar irritado. Assim o nervo ciático também se irrita quando você toda hora, através de um determinado movimento ou através de uma dificuldade mecânica, posicionamento, através disso você acaba gerando uma determinada dor, uma irritação no nervo. Aí você vai tomar um medicamento, que já ali é o problema. Você toma um medicamento para tirar a dor, que você não está preocupado em eliminar o problema. Obrigado pelo presente. Você está preocupado em eliminar a dor. E enquanto a sua preocupação for eliminar a dor, você não resolve o problema principal.
Então a gente precisa mudar a maneira de pensar e buscar soluções que não sejam paliativas. Repito, o medicamento serve para anular as suas sensações de dor, mas não resolve a dor. Não consegue. Você teria que tomar uma dose muito grande, você teria que ter uma anestesia geral ou local, fazer uma anestesia local para não ter dor no ciático. E aí você não conseguiria caminhar também, né? Porque se você anestesiar geral, não vai funcionar a musculatura, não vai funcionar nada. Vamos compartilhar. Muito obrigado. Compartilhem aí, gente. Compartilhem para mais gente poder ter conhecimento, né? É porque a gente aprende assim, né? A gente aprende, eu tô com dor, aí vou lá tomar um medicamento. Porque tudo isso começa, sabe onde? Na infância. Quando a dor que a gente trata com medicamento é a dor de cabeça, é a febre, mas é porque a gente comeu alguma coisa ruim. Então, os medicamentos estomacais, eles funcionam muito bem, porque no estômago tudo é química. E se você tomar um medicamento, o medicamento vai resolver a parte química do estômago. Mas, pensem, isso no caso se vocês têm um problema de estômago. O estômago não tem problema mecânico. Não existe um movimento diferente do estômago que vá gerar dor. Então o problema não é mecânico. E não sendo mecânico, ele é químico. Com química, você resolve. Você pode diminuir o pH do estômago, por exemplo, a acidez do estômago pode se tornar menor, e só por esse fato você não ter mais azia, não ter mais má digestão. Agora, se você tem epicondilite, que é uma dor no cotovelo, tem a lateral e a medial, dor nos cotovelos, nessas regiões aqui, você não vai conseguir resolver com um medicamento. O medicamento vai anular as suas sensações, você vai deixar de ser aquela pessoa que sente. Mas vai anular as sensações em todo o corpo. Todo o corpo vai parar de sentir. O que é muito ruim, porque aí você fará o movimento sem sentir. E quando você faz um movimento sem sentir, o perigo de você se lesionar medicado é muito grande. Aí quando o medicamento para de fazer efeito, você tem uma dor 6 vezes maior, porque quando estava sob efeito de medicamento, você fez tudo o que não podia. E a gente aprendeu na infância que tomar um medicamento resolve algumas coisas. É igual ao beijinho, né? Que a gente recebe o beijinho quando dói, dá um beijinho. Só que se o problema é mecânico, a hernia de disco é um problema mecânico. A hernia de disco é um problema, é uma lesão. Se você tem uma lesão no músculo, uma lesão na articulação, se a articulação ela está torta, está fora do lugar, não adianta. É igual uma porta que não fecha. Adianta lavar a porta? Não adianta lavar a porta. Você tem que ajustar o posicionamento da porta para ela fechar bem. Aí você tem essa dor no braço aqui, né? Então você tem que começar a trabalhar pescoço, tá? No YouTube tem umas aulas, no YouTube lá, no mesmo nome de canal, tem umas aulas sobre pescoço, para você fazer exercício para pescoço. Procura lá. Bem, minha gente, eu tenho que ir agora porque eu tenho uma pós-graduação de acupuntura e eu vou nessa. Se você quer tirar dor, busque acupuntura. A acupuntura tira a dor, mas também não modifica a questão mecânica, infelizmente, senão seria muito bom. Mas a acupuntura ajuda muito para a parte de dor, de analgesia, né? Para você sentir menos dor. Vocês podem procurar acupuntura, isso vai ser muito bom para vocês.
porque é uma forma mais natural e não vai ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais é que são o grande problema para a nossa vida. Beleza? Então, muito beijão para vocês. Beijão aí.